Mas esta igreja tem uma agenda de pregadores tão importantes, mas sempre que pode se lembra da nossa pessoa, e eu me sinto muito feliz por sempre estar aqui. Meu pastor, muito obrigado. Que Deus siga nos dando força, ânimo, vigor, intrepidez e muito entusiasmo para que o Senhor prossiga lutando e labutando pela causa do Evangelho. Ao Senhor, pastora, e a toda esta família em geral. Obrigado por ter se lembrado de mim. Deus abençoe você, a sua família, seu esposo e a todos dessa casa. Amém? Obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida. Da vez que eu vim aqui, esse cara não veio para evangelizar. A pastora não para, né? Que Deus te enriqueça depois. Eu disse para ela que ela não envelhece. Sempre que eu venho aqui, ela está sempre com o mesmo rosto e com a mesma alegria. Isso é a unção do Espírito Santo. Ele preserva a nossa vida. Que o Senhor te preserve muitíssimo. Rogerinho, cadê? Aqui meu irmão. Deus abençoe sua vida. Muitíssimo obrigado, viu? Quantos estão desejosos para ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Para todos quantos puderem, pegue por favor o seu exemplar da palavra de Deus e abra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, o verso é o de número 5. Sigo-me acompanhado da minha esposa. Ela é a metade do meu ministério e sem ela eu sou um homem pela metade. Paulo diz que o homem é o cabeça. Salomão diz que a mulher é a coroa. Um homem sem uma mulher é uma cabeça sem coroa. Grave isso, leve para casa. Pegue o seu esposo. Um dia, se Deus quiser, você vai ficar calvo ou careca da Silva e você só vai brilhar porque eu sou a coroa da sua cabeça. As irmãs gostam, né? Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, o verso é o de número 5. Quantos acharam, digam amém. Amém. Pois é. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Contudo eu disse: ó eterno Senhor, eis que eu não sei me expressar como convém, pois eu não passo de uma criança. Entretanto o Senhor me disse: não alegres que és muito jovem, pois a todos quantos eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Podemos se assentar. E que Deus, por graça, abençoe mais uma vez a exposição da sua palavra. Quantos me ouvem, digam amém. Amém. Já fazem alguns anos de que o livro e a história do profeta Jeremias saltou da Bíblia e abraçou o meu coração. Não pelo simples fato de que Jeremias foi um herói no seu tempo, mas pelo fato de que dentro das páginas seletivas que introduzem a história de Jeremias durante os seus 40 anos vividos em seu ministério no Reino Norte e Sul,
Em detrimento dos 52 capítulos que identificam o livro do profeta Jeremias, é perceptível notar que dentro de alguns capítulos, durante as vezes que Jeremias pregou e profetizou, também está entrelaçado dentro dessas mensagens a historicidade de Jeremias, com os altos e baixos de Jeremias. Pois apesar de ser um grande profeta, apesar de ser alguém com uma grande autoridade espiritual, Jeremias, em detrimento do seu chamado grandioso, ele também identificou-se como um profeta humano, e na sua humanidade, Jeremias, ele identifica as suas fragilidades, e todas as vezes que as fragilidades de Jeremias é identificada dentro da história, Jeremias, ele também identifica a graça de Deus, que vem em detrimento de todas as fragilidades que sobrevêm durante o chamado de Jeremias. É claro que todos vocês sabem, mas só a título de lembrança, Jeremias, ele é de uma linhagem sacerdotal. A sua naturalidade é Anatote. Anatote era uma pequena ilha pequena que ficava a 5.500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Quase uma semana de viagem. Dentro dessa ilha residiam alguns sacerdotes, e é claro que segundo a história judaica, ou segundo o costume judaico, Jeremias, quando chegasse aos seus 30 anos de idade, Jeremias, ele deveria perpetuar aquilo que o seu avô, aquilo que o seu pai havia exercido. Jeremias deveria ser, aos seus 30 anos de idade, um notório sacerdote no templo do Senhor. Imagine-se que Jeremias nasceu, quando souberam que era um menino, toda a expectativa naquele menino Jeremias era que, quando ele chegasse aos seus 30 anos de idade, Jeremias iria exercer uma função sacerdotal. E desde os seus 10 anos de idade, Jeremias cresceu na escolaridade de sacerdote, aprendendo todo o ofício sacerdotal, aprendendo todos os rudimentos sacerdotais, bem como toda a lei de Deus. Outro sim, Jeremias, ele teve o seu ministério inicial dentro do tempo e dentro do espaço. Jeremias, ele passou a profetizar dentro do tempo em que Josias ainda reinava em Israel. Este tempo era um tempo de reforma. Este tempo era um tempo em que Israel estava oscilando entre desvio moral e entre espiritualidade, entre santidade e entre carnalidade. Dentro desse período em que Jeremias começou a funcionar como profeta, foi um período em que o mesmo profeta pelo qual lemos a sua biografia histórica havia apoiado Josias nesta grande reforma religiosa. Grande parte da nação de Israel havia voltado para o lugar pelo qual eles não deveriam ter saído. Grande parte da nação de Israel e grande parte da cidade de Judá havia retornado aos absolutos sagrados, havia voltado a cumprir os princípios da Bíblia. Outro sim, Jeremias, ele aplica ao rei Josias que só seria possível um avivamento em Israel se houvesse um grande arrependimento em escala nacional, porque não haveria como um avivamento sobre Israel se não houvesse corações arrependidos. Israel clamava pelo avivamento, o povo clamava e pedia pelo avivamento, só que seria impossível Deus derramar avivamento
quebrantado e arrependido. Deus não estava preocupado com o ato de religiosidade de Israel, pois Israel cultuava à noite, e de dia adoravam a deuses pagãos. Israel adorava durante a noite, mas durante o dia Deus era esquecido. Israel adorava durante o culto, mas durante o dia havia uma grande quebra de aliança. O homem estava mais zeloso pelo bel prazer do que zeloso pela santidade. O homem estava mais zeloso pelas coisas da vida que são perceptíveis aos olhos do que para as coisas que são espiritual. E Deus, Ele não queria um povo que o adorasse pela metade. Deus, Ele queria um povo que o adorasse por completo. Porque Deus, Ele é um Deus que nos ama de corpo, alma e espírito. O corpo de Israel cultuava, mas a alma e a mentalidade estavam lá fora. O corpo de Israel estava no culto, mas a mentalidade do Israel que cultuava não estava no culto, estava do lado de fora. O mundo havia entrado em Israel, e em detrimento da lei de Deus, eles preferiam viver o que estavam vivendo do que viver o que os profetas pregavam. E é por isso que não haveria avivamento, porque não há avivamento quando não há corações arrependidos. Não há avivamento quando não temos uma mente ligadas ao céu. Não há avivamento só pelo fato de irmos ao culto. Isso é religiosidade. Os religiosos cultuam, mas cultuar não identifica que estamos salvos. Mas aquele que se relaciona é identificado como crente salvo. Aquele que ora é identificado como crente que ora, é santo, é aquele que tem um avivamento na alma. Eu preguei esses dias e disse em um congresso de jovens: nós nunca seremos uma história de avivamento se só formos capazes de contar sobre as histórias do avivamento. Outro sim, eu disse que nós só ouviríamos sobre as histórias do avivamento, porque nunca seríamos capazes de ser essa história. E eu disse a eles: me pergunte o porquê. E eles disseram: por quê? Eu disse: porque não somos capazes de orar, porque não somos capazes de se dedicar. Para que avivamento se não há quem ore? Para que avivamento se não há quem se posicione? Diga para alguém aí do lado: avivamento é para quem ora, poder é para quem ora, poder é para quem tem intimidade. Quantos acreditam nessa palavra? Levante a mão e dê glória a Deus. Outro sim, em detrimento de todas as quedas morais de Israel, em detrimento de toda a perseguição aos santos profetas do tempo do profeta Jeremias, em detrimento da oscilação de santidade e pecado, Jeremias é vocacionado, em detrimento de toda essa oscilação espiritual, e em detrimento de toda a expectativa em Jeremias, para que quando ele chegasse aos seus 30 anos de idade, ele pudesse ser um sacerdote. É que Deus se apresenta e diz a ele: antes que foste formado no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te separei, e as nações eu te dei por profeta. Não, senhores, não, senhoras, Jeremias, ele não foi aquilo que o pai e a mãe haviam sonhado. Jeremias foi aquilo que Deus havia dito que ele seria. Sacerdote não, profeta. Porém, mesmo sendo profeta, Jeremias nunca deixou de ser um sacerdote.
precede. E em torno dos capítulos que introduzem a história de Jeremias como profeta, você percebe que Jeremias um dia prega e durante a noite ora. E como bom intercessor, ele está orando para Israel voltar, está orando para Israel se arrepender. Gabriel, o que é isso? Coração de sacerdote. E por que é que Deus chamou ele para ser profeta? Ora, porque Deus jamais levantará um profeta sem antes dar a ele um coração de sacerdote. Gabriel, o que é que está faltando na minha geração, ou na nossa geração? Uma geração de profetas com coração de sacerdote. Está cheio de profetas. Tem até profetas que revelam o RG, o CPF e até o Medpix. Gabriel, e o que é que está faltando na minha geração? Uma geração de sacerdotes. Sem sacerdócio não há ministério profético. Porque o ministério profético está ligado ao ministério de sacerdote. Diga para alguém aí do lado: Deus te levantará como profeta, mas antes disso Ele te dará a qualidade de sacerdote. Porque não dá para pregar sem orar, e não dá para orar sem pregar. O ministério está ligado à oração. Deus, Ele está levantando uma geração que prega como profeta, mas ore como sacerdote. Outro sim. O verso 5 identifica pelo menos 3 fases da história de Jeremias. Leia o verso 5, está escrito: antes que fosse formado, te conheci, antes que saísses da madre, te separei. O hebraico diz: santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Face de número 1, antes do ventre. Porque Jeremias é um projeto de Deus na eternidade. E Deus projetou Jeremias na eternidade para escolher Jeremias enquanto ele estivesse no ventre. Olha o texto, olha o texto. Antes que saísses da madre, te conheci. O verbo conhecer aqui não é um verbo que identifica uma intelectualidade visível. O verbo conhecer aqui é um hebraísmo. Lembra, por exemplo, de quando o escritor do Gênesis, ele identifica quando Abraão e Sara se relacionou. Ele disse assim: e conheceu Abraão a Sara, e Sara deu à luz. É isso que Deus está dizendo para Jeremias. Deus está dizendo para ele: eu não esperei você ter forma para te conhecer. Eu primeiro te conheci para depois te formar. E aqui o verbo conhecer é mais do que saber o nome. Aqui o verbo conhecer é mais do que saber o endereço, a localidade e lembrar da fisionomia. Aqui o verbo conhecer identifica relacionamento e intimidade. É aquilo que um casal faz enquanto está com a porta trancada. É isso que Deus está dizendo para o jovem profeta Jeremias. Deus está dizendo: eu não esperei Jeremias ser formado para me relacionar com ele. Eu primeiro me relacionei para depois formá-lo. Porque Deus não dá formação de ministério para quem Ele não conhece. Deus não dá chamada
mas é pigmeu na intimidade. É bom cantando, é bom pregando, mas é pequeno na oração, é pequeno na intimidade. Aí Deus diz a ele: eu não te formei para te conhecer, eu te conheci para te formar. Diga para alguém aí do lado, diga, Deus, Ele não esperou você ser formado, por favor, diga: Deus, Ele não esperou você ser formado para se relacionar. Deus, Ele se relacionou para te formar depois, porque o que vale não é a formação, é o relacionamento. Verbo conhecer no hebraico também é identificado como santificar. Santificar vem de santidade. Santidade não é religiosidade. Religiosidade nunca foi santidade. E não é sobre vestes que eu falo. Não é sobre modos que eu falo. Não é sobre costumes que eu falo. Porque o original hebraico, que identifica santifiquei, no português identifica separei. O que Deus está dizendo para ele é: antes que saísses da madre, te separei. Porque santidade é separação, e separação é santidade. E tem gente que acha que santidade é ser religioso. Diga para alguém aí do lado: sai desse bloqueio, por favor. Porque santidade não é religiosidade. Você pode ser santo sendo simples. É só você ser uma pessoa separada. É só você ser alguém separado. É só você ser mais crente do que mundano. É só você ser mais de Cristo do que da terra. É só você adorar mais e ser menos mundano. Isso é santificação. Tem gente que Deus sabe o nome, mas não conhece. Tem gente que Deus lembra do rosto, mas não conhece. Não conhece porque não se relaciona. Não ora. Diz: eu quero pregar, não ora. Quero aprender a cantar, não ora. Pregar não é sobre talento. Cantar não é sobre talento. É sobre Deus. E tudo que envolve Deus envolve santificação. Diga para alguém aí do lado: é tempo de se separar. É tempo de se separar. Se não se separar, não adianta cantar sobre arrebatamento. Você não será arrebatado. Se não tiver uma vida de separação, não adianta pregar sobre a vinda de Cristo. Cristo virá de verdade, mas você não irá com Ele para a eternidade. É tempo de se separar. Vive uma geração, pastora, muito hipócrita e incrédula, ao ponto de dizer: eu não preciso cultuar para crer em Deus. Paulo, até Jesus ele ia para a sinagoga pregar e ouvir. Até Pedro e João, depois do dia de Pentecostes, foi para a sinagoga orar. Porque quem congrega tem a sua fé revestida. Crente que não congrega é crente fraco. É o crente em casa. Mas é o crente que nunca estará no corpo e ligado ao corpo. É verdade. Se a igreja é um corpo e o membro está em casa, o corpo está pela metade. Mas quando o membro está aqui, logo o corpo está completo. Diga
Diga para alguém aí do lado: você completa o corpo como membro. Você é o membro que completa o corpo. Diga: não seja crente em casa, seja crente em Cristo, na igreja de Cristo, que completa o corpo de Cristo. Antes que fosse formado, te conheci. Olha isso aqui, pastor. Deus não deu forma para depois conhecer. Deus conheceu para depois formar. Tem gente que Deus nem conheceu e já quer forma. Tem gente que nem olha e já quer forma. Faz o seguinte: entra para dentro do quarto primeiro, fecha a porta e deixa Deus te conhecer no secreto, e aí depois você deixa Ele te formar. Mas enquanto Ele não te conhece, você não terá forma, você está informe. Deus quer te conhecer por dentro primeiro, para depois te dar forma do lado de fora. Eu sei que é chato, mas é o que tem para hoje. Nós vivemos em uma geração gigante no púlpito, muito gigante. A geração do século XXI é a geração da lei. Prega muito, mas ora pouco. Canta muito, mas ora pouco. Estuda muito, mas ora pouco. Gabriel, entre pregar muito e orar, o que pesa mais? A oração. Os pregadores passados eram pregadores temáticos que pregavam um sermão simples, e o sermão deles era: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito. Não tinha uma introdução expositiva, não tinha base teológica. Eles trocavam Jesus por Genésio. Eram pregadores simples, mas eram pregadores santos, que oravam. E os pregadores mais simples do tempo antigo eram pregadores que alcançavam vidas, não pelo talento que carregavam, mas pela vida com Deus que eles tinham. Diga para alguém aí do lado: nunca foi sobre talento, sempre foi sobre vida com Deus e intimidade com Ele. Volte a orar, volte a orar. Apocalipse capítulo 2. João escreve a igreja de Éfeso, uma igreja completa. João diz: eu conheço as tuas obras. Vocês não toleram os falsos profetas, vocês pregam contra eles, vocês trabalham arduamente, vocês sofrem pelo meu nome, alguns que até morreram, e vocês perseveraram. Mas eu tenho contra vocês que deixaste as primeiras obras. Vocês fazem tudo, só abandonaram as primeiras obras. Vocês pregam, mas abandonaram as primeiras obras. Vocês cultuam, mas abandonaram as primeiras obras. Eu prefiro que vocês sejam fracasso em obras, mas não sejam fracassos na oração. Deus estava dizendo à igreja de Éfeso: voltem para o lugar de onde vocês não deveriam ter saído. Volte para o quarto da intimidade. Quais são as primeiras obras, pregador? Eu te lembro. Lembra da época
amor, que andar com gente que não tinha aliança com Deus se afastava do Espírito Santo. Lembra daquela época do primeiro amor, que falar tais coisas te afastava de Deus? Hoje não afasta mais. Gabriel, o que é isso? É as primeiras obras se apagando. Diga para alguém aí do lado: volte às primeiras obras. Volte às primeiras obras. Eu prefiro que vocês me odeiem enquanto eu prego, mas eu prefiro que vocês me odeiem, mas vão para o céu. Eu quero que vocês voltem à primeira obra. Não adianta cantar se a primeira obra está apagada. Não adianta cultuar se a primeira obra está acabada. Volta! Porque senão, disse João, a igreja de Éfeso, porque senão eu virei contra ti e removerei o candeeiro que está no meio da igreja. O que é o candeeiro, Gabriel? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Se o Espírito Santo for removido da igreja, não há para que a igreja existir. É verdade. Porque a igreja só passou a existir por causa dele. Diga para alguém aí do lado: não deixe o Espírito Santo se afastar de você. Volte às primeiras obras. Sei que tem gente chorando aqui, mas está chorando porque sabe que abandonou as primeiras obras. Está chorando porque sabe que abandonou as primeiras obras. Volta a orar, por favor. Não deixa que as coisas dessa vida sejam mais importantes do que a intimidade. Eu sei que a tua vida é corrida, eu sei que o teu tempo é corrido. Ora, nem que seja 20 minutos, seja um fracasso no púlpito, seja um fracasso na intimidade, mas não fracasse, seja um fracasso no altar, mas não fracasse na oração, não fracasse na intimidade. O céu de Deus não é para a geração talento, o céu de Deus é para quem tem intimidade com Ele. Estou concluindo a mensagem. Intimidade, oração sem limites. Que culto lindo. Porém, mais do que se apresentar, e foi lindo a apresentação, mais do que se apresentar, É quem eu sou depois daqui. É quem eu sou quando ninguém me vê. É quem eu sou quando eu estou em casa sozinho. Mais do que saltar e pular aqui, é quem eu sou quando minha liderança não vê, quando meus pastores não vê, quando meus líderes não vê. É quem eu sou no quarto da intimidade, quando os meus pais não estão vendo. Quem você é? Gabriel, isso é pesado. Pesado é estar no pecado e continuar lá. Não tem céu para quem está no pecado, mas tem céu para pecador Que se arrepende e volta para o quarto da intimidade. Diga para alguém aí do lado: volte, por favor. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Adorador adora em espírito e em verdade. E só adora em espírito quem tem coração santificado. Quem subirá ao monte santo do Senhor? A Bíblia diz: aquele que tem mãos limpas e é puro de coração. Davi disse: a tua palavra
coloque sobre seus pés. E as nações te dei por profeta. Uau! Jeremias residia em Anatote. Anatote era uma ilha pequena, que ficava a 5.500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Não obstante, apesar da distância e da pequenez da ilha, não é Jeremias que sai da ilha pequena chamada Anatote e se apresenta a Deus e diz a Deus: quero ser profeta, porque não faria sentido cumprir um chamado que não existe. É Deus quem vai a ele e diz a ele: e as nações eu te dei por profeta. Porque não é Jeremias quem diz a Deus que quer ser chamado, é Deus quem vocaciona Jeremias. Diga para alguém aí do lado: não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus que foi atrás de você e te escolheu para um chamado extraordinário. Ilha pequena, lugar pequeno, mas foi na ilha pequena onde Deus vocacionou Jeremias. Jeremias não saiu de Anatote para Jerusalém para ser chamado e vocacionado. Jeremias nasceu em Anatote, cresceu em Anatote e foi vocacionado por Deus. Pregador, não entendi. Vai entender agora. Não precisa sair da onde você nasceu, não precisa sair da ilha pequena. A ilha é pequena, mas é a ilha do teu nascimento. Não precisa sair da ilha pequena para Deus te chamar. É aqui nessa ilha que Deus chamará o teu nome para ser profeta. Você acredita nessa palavra? Conclui o sermão. E as nações te dei por profeta. Lindo. Aleluia. Lindo, porque se Jeremias fosse sacerdote, ele seria sacerdote em Anatote, ilha pequena. Mas como foi Deus quem chamou, e como o que Deus dá não se limita ao espaço, Deus disse a ele: o teu ministério não se limitará em Anatote, mas é de Anatote Para as nações. Diga para alguém aí do lado: o teu ministério não é de Anatote para Anatote, não é de Praia Grande para Praia Grande, de Praia Grande a São Vicente. Diga: mas é daqui para as nações. Diga para alguém: como profeta, as nações aguardam o teu nome. As nações aguardam o teu nome, pois o teu ministério é maior do que o espaço onde você vive. É maior. Uracatanaraciatá. Eu não sei falar, Senhor. Sou apenas uma criança. Parece até que Deus não sabia, ele pegou Deus de surpresa. Só que Deus sabia de tudo. E aí parece que dentro das entrelinhas, Deus diz a ele: Jeremias, antes do ventre, quem te escolheu? Foi o Senhor. Durante o ventre, quem te deu forma? Foi o Senhor. E agora, quem é que está falando contigo? É o Senhor. Pois bem, Jeremias, eu ainda estou aqui. E nunca sair da história que você carrega. Diga para alguém aí do lado: Deus nunca saiu da tua história. Diga: ele te escolheu antes do ventre, te formou durante o ventre, te santificou no ventre, e as nações ele te deu como profeta. Diga: o teu nascimento não é obra do acaso, o teu nascimento não é fruto dos teus pais, o teu nascimento não é um acidente, o teu nascimento é um projeto de Deus em eternidade. O
até que me deu o Senhor. Bate palmas para Jesus.